Bem, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o que fez eu escrever o livro que estamos fazendo com as nossas crianças. Eu e minha esposa estávamos esperando o Bernardo, né? E minha esposa engravidou em 2019. E aí, em 2020, em 12 de maio de 2020, o Bernardo nasceu. E vocês lembram o que estava acontecendo em 2020, né? Então, por conta da pandemia, a gente ficou 1 ano e 4 meses bem isolados. E aí, quando a pandemia começou a dar uma trégua, então assim, eu atendia adulto, né, na clínica. E aí Bernardo veio, né? Então, depois que o Bernardo veio, pouco antes, na verdade, a gente estava se programando para ter o filho. Eu precisei escolher entre o Banco do Brasil, que eu trabalho no Banco do Brasil também, e clinicar, né? Então eu optei pelo Banco do Brasil por uma série de questões, né? Questão financeira especialmente, e estabilidade, né? E plano de saúde também, enfim, várias questões aí ligadas a questão financeira mesmo, né? Quem tem filho, bem, acho que todo mundo sabe que o custo do filho é alto. Então, em 12 de maio de 2020 o Bernardo nasceu, né? Depois de 1 ano e 4 meses a gente colocou ele numa escola. E eu comecei a sair com ele, né? A gente começou a sair com ele nos parquinhos, né? Começamos a conviver com outras crianças, outros pais. E eu comecei a perceber muita coisa absurda, assim, que acontecia. Relacionamento dos pais com os filhos muito adoecido mesmo, sabe? Comecei a perceber as crianças como vítima, como vítimas de adultos também adoecidos, né? E eu não estava acreditando no que estava acontecendo, que eu estava presenciando, sabe? Por mais que a gente sabe, né, que as crianças não têm uma vida muito fácil, né? Apanham, não têm voz, né? São subjugadas, são oprimidas. Quando a gente começa a ver isso no dia a dia com outros olhos, né? Os olhos não só de alguém que é formado em psicologia, né? Mas com olhos de pais, olhos de um pai, né? E isso me tocou profundamente, sabe? Assim, eu via muitos absurdos acontecendo, assim. E tudo isso muito naturalizado, né? Então, 2 choques que eu levei, né? De vivenciar essa, vamos dizer assim, esse novo mundo, né? A opressão que as crianças passam e a naturalização disso por parte dos adultos, que tá tudo bem, sabe, pra eles, assim. Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível. E aí eu nessa época estava em análise, eu descobri, sabe, que eu queria escrever um livro. E aí escrevi o livro sobre a infância.
No começo era para ser um livro só. Esse livro, né, que é o volume 1 hoje, As Infâncias ao Longo da História, seria o primeiro capítulo do livro. Mas aí foi crescendo tanto, né? Foi aumentando tanto o conteúdo que precisava estar lá, que eu precisei dividir em 3 volumes. O livro, que é um só, seria um só, viraram 3 volumes, né? Que o primeiro é As Infâncias ao Longo da História, que tem 406 páginas. Você imagina se tivesse mais 2 livros juntos, ia dar 1000 num livro só. Não tem como, né? 406 já é bastante, ainda no formato 16x23, que é maior que o livro comum, né? O livro comum não, o livro, vamos dizer assim, tradicional, né? O livro que é um padrão aí, mais ou menos, né? Vamos dizer. Então, e aí vai vir, né? Quer dizer, o volume 2 e o 3, né? Que tem muita coisa escrita já, porque o livro eu fui escrevendo ao longo do tempo, né? Depois que eu fui dividir em 3 volumes. E aí o livro surgiu desse contexto, né? Desse contexto, assim, de tristeza, estranhamento da realidade, questionamento da realidade, necessidade de proteger as crianças mesmo, sabe? Então, dizem que existem as classes, né? Dizem não, tem, né? As classes, né? A burguesia, o proletariado, e que o proletariado é oprimido, e é mesmo, né? Então a classe mais oprimida é o proletariado, né? Mas eu diria que a classe, né? A classe mais oprimida é a classe crianças. E se for criança pobre, então mais ainda, né? Então não consigo enxergar outra classe mais oprimida que essa, sabe? Especialmente porque a opressão muitas vezes vem das pessoas que a criança mais ama, mais confia, ou deveria confiar, né? E não tem pra onde correr, não. Tem assistência social, né, que pode muita coisa, mas a gente sabe como que é, né? Na vida real, assim, no dia a dia aqui no Brasil. Então, é isso, né, gente? Eu queria contar um pouco de como surgiu a ideia desse livro, né, para escrever esse livro, e o nome, né, o que estamos fazendo com as nossas crianças. Se o Paulo um dia chegar a assistir esse vídeo, Paulo, eu tive essa ideia conversando com você. Um dia a gente conversando, né, sobre o que as crianças sofrem, né, no dia a dia e tudo. E aí eu perguntei pra você: pois é, Paulo, o que a gente tá fazendo com as nossas crianças, né? E aí você respondeu: é verdade, Daniel. E aí eu pensei, deu um clique em mim, falei: nossa, esse é o nome do livro. E aí vem o subtítulo, né? As Infâncias ao Longo da História. Depois vai vir o volume 2, que eu vou focar na relação dos pais, né, dos adultos com as crianças, e também no desenvolvimento das crianças, sabe? Do 0 aos 6 anos. E dos 6 aos 12 dá outro livro. Então vai ser, o volume 2 tem um título provisório, né? O que estamos fazendo com as nossas crianças, e é o subtítulo provisório, né? O subtítulo as crianças de 0 a 6 anos e a sua relação, né? E a relação delas com os pais ou cuidadores. Vai ser mais ou menos nessa linha. E no volume 3 vai ser o que estamos fazendo com as nossas crianças.
E aí, não sei o subtítulo, mas vai abordar nossa psicoterapia, psicoterapia da criança, né? Talvez abuso sexual infantil, não sei se eu coloco no 2 ou no 3, ou faço um livro só para esse tema, né? Que é muito conteúdo, muito importante e urgente também, né? Que é um tema assim muito... que está aumentando demais, né? Sempre teve muito alto, né, o abuso sexual infantil, mas está cada vez maior. Então, toda hora, o tempo todo, notícias sobre abuso, né? Então, é um tema muito urgente. Então, não sei, eu tô pensando ainda como que vai ser. Mas eu tenho esse desejo, né? Então é isso, né, gente? O livro ele ficou muito denso, muito grande. Eu tenho notado que as pessoas muitas vezes desistem, né, de ler o livro no meio do caminho ali, que tem muita informação, que muitas vezes a pessoa não está muito interessada, né? Eu tenho notado que as pessoas têm mais interesse no que fazer no dia a dia, sabe? Então talvez no livro 2 vai ter mais isso, assim, coisas práticas, né? Só que isso já tem de monte na internet, né? Muita gente já abordou isso. Não sei se vale a pena abordar. Enfim, o livro ele vai se construindo conforme vai sendo escrito. Então, não sei se isso vai ser incluído, né, esse tipo de conteúdo no livro. Talvez colocar alguns exemplos práticos, né? Mas assim, eu não queria abordar ou explicar o que a pessoa tem que fazer, sabe? Eu acho isso muito raso. A minha abordagem eu gosto da abordagem mais profunda, sabe? Quer dizer, eu acho não que seja desimportante isso, é importante, mas eu não quero uma cartilha do que fazer ou o que não fazer. Isso aí se encontra de monte na internet. Eu quero algo que seja de verdade transformador, porque falar que não precisa ficar bravo com a criança, ou que não pode bater na criança, ou não é bom bater na criança, né? Isso eu acho que todo mundo sabe. Eu vou chover no molhado, quer dizer, é igual você falar que para um obeso que você precisa que ele precisa parar de comer. Ele sabe disso, né? Então a questão é, o porquê não consegue? Abordar as questões sociais, as questões psicológicas mais profundas, né? A relação, né, dele com a comida. Eu acho que o caminho está por aí, né? Por isso que eu sempre falo que o livro 1, né, o volume 1, foi escrito por um psicólogo clínico, sabe? Que procura abordar as questões nessa linha, né? Nessa linha, assim, né? Uma análise mais profunda das questões, né? São questões complexas, não dá para diminuir ou resumir questões complexas a atalhos. Eu até coloco isso na introdução do livro 1, né, do volume 1. Então, acho que é isso, né, gente? Sobre o livro, né, eu queria falar um pouco sobre isso. E fiquem à vontade, né, para perguntar alguma coisa. Não sei nem se alguém vai assistir esse vídeo. Tá bom? Valeu, um abraço.